Hoje nós falaremos do ciclo da bênção. Que coisa boa, né? Quem é que não quer viver debaixo da bênção desse Deus? É impossível alguém dizer para mim ou para você que não quer essa tal bênção que vem de Deus. Porém, não é tão simples como parece, como pensam por aí. Existe um ciclo, existem princípios para que alcancemos a bênção do Senhor. E eu anotei alguns textos aqui. O primeiro texto que eu quero falar está em Provérbios capítulo 10 e versículo 22. E eu gostaria que você acompanhasse comigo da sua casa, da sua empresa, aonde você estiver agora. Em Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz com ela desgosto ou dores. Então, a bênção do Senhor, ela te enriquece. Deus não tem miséria e nem resto para te entregar. A Bíblia diz que a bênção dele, ela te enriquece e não traz dores. Em Ezequiel 44:30 nós vamos descobrir como é que eu passo a ter a bênção que Provérbios 10, 22 me diz. E eu quero ler esse texto para você, de Ezequiel 44 e no versículo 30, que diz assim, olha, esse é muito forte. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e todas as ofertas, todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faças repousar a bênção sobre a tua casa. Meu Deus, que texto forte. Aqui fica muito claro, em Ezequiel 44, versículo 30, que a primícia do Senhor, quando você entrega a ela, a bênção do Senhor, ela repousa sobre a tua casa. E eu também anotei aqui em Romanos 11:16, que eu quero ler para você esse texto de Romanos 11:16 também, que é muito forte, que diz assim: e se as primícias forem santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos passam a ser santos. Então, se a tua primícia ela for santa e santificada, todo o resto da massa é. E eu anotei agora aqui algo muito importante. Aqui também diz em 2 Coríntios 9:10 que o Senhor dá semente para aquele que semeia. Mas antes eu anotei as duas terras, uma terra que não era do Senhor e uma terra que é do Senhor. Aqui no Egito, Israel ficou 430 anos. 430 anos eles passaram aqui. E o mais interessante de tudo isso é que nunca Deus disse aqui: vocês estão me roubando. Nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, na oferta de sacrifício, na semeadura, no voto. Nunca Deus disse, sabe por quê? Guarda isso. Porque essa terra não foi Deus que deu. Essa terra não pertencia à bênção de Deus. Porque o dono dessa terra aqui, ó, eu vou anotar, era Faraó. Então, Faraó, ele era o dono da terra. E se você ler em Gênesis, você vai descobrir que os israelitas, eles dizimaram 20% da terra para Faraó. Porque Faraó deu uma terra para os israelitas chamada terra de Gozém. Os bons de Bíblia sabem o que eu estou falando. E o Faraó disse assim: olha, eu vou dar uma terra para vocês, eu vou dar semente para vocês, só que por justiça, honra e gratidão, eu quero de volta 20% da colheita. Então aqui, quem recebia o dízimo não era Deus, era Faraó. Porque essa terra, quem era o dono dela, era Faraó. Ou seja, Deus não quer nada que é seu. Ele só quer aquilo que pertence a Ele. Pastor, então quer dizer que nem todo mundo que não dizima rouba a Deus? Exatamente. Nem todo mundo que não dizima rouba a Deus. Só passa a roubar a Deus quem está aqui. Porque aqui Deus nunca vai pedir terra. Porque essa terra aqui é pagã. É de Faraó, é do Egito, é coisa ruim. Aqui, Deus não quer teu dízimo. O Senhor quer teu dízimo quando Ele te colocar exatamente aqui. Porque aqui, muitos ganharam dinheiro com trapaça. Deus não quer esse dinheiro. Aqui, vendem carro dizendo que o motor está bom e o motor está ruim e fundiu. Prejudicou alguém?
Deus não está nesse negócio. Aqui, roubaram, mataram, tomaram, Deus não quer esse dinheiro. Mas veja bem, quando Israel, eles entraram em Canaã, a terra prometida, em Deuteronômio 6:10, eu quero ler isso, porque isso aqui é muito forte. Deuteronômio 6:10, vamos ler. Deuteronômio 6:10, para você ver o que Deus está falando aqui comigo e com você. Deuteronômio 6 e no versículo 10, olha isso aqui, ó. Havendo, pois, o Senhor, o teu Deus, introduzido na terra, que jurou aos seus pais, olha aqui, Abraão, Isaque e Jacó, onde há grandes boas cidades que não edificaste, você não construiu, casa cheia de todo bem, mobiliada, que tu não enchestes, os poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te e que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Meu Deus do céu, olha isso. Então veja bem, aqui era de Faraó, mas aqui pertence a Deus. Eles entraram aqui nessa terra colhendo o que eles não plantaram. Eles entraram em casas que eles nunca edificaram. E aqui no final o Senhor diz, ó, lembra do Senhor teu Deus que tirou vocês daqui, ó, de 430 anos de escravidão, e colocou vocês aqui na terra que mana leite e mana mel. E por isso Deus dessa terra aqui, Ele pede a 10ª parte como justiça, honra e gratidão. Pastor, quer dizer que minha oferta, minha primícia, meu dízimo é gratidão? Sim. Quer dizer que é honra? Sim. Quer dizer que é justiça? Sim. E a primícia, irmão, é algo tão forte que eu quero te ensinar aqui para a gente finalizar. É uma aula bem dinâmica, bem rápida, bem objetiva, né? Eu anotei aqui. A primícia, ela varia entre 4% a 6%. E eu desenhei aqui, isso aqui é uma colheita. Isso aqui é um todo de uma colheita, é uma massa. Todo agricultor, todo homem ou mulher que trabalha com plantação, tudo que ele planta, existe uma parte que nasce primeiro. E essa parte que nasce primeiro é chamado de primícia, ou seja, o que vem primeiro, o que amadurece primeiro. E se essa parte aqui, agora tem um negócio interessante que você precisa guardar no teu coração, que se você não sabia disso, você vai aprender hoje. Essa parte, até se você puder conversar com alguém que planta, você vai perguntar para eles, e se o Senhor não tirar essa parte que nasce primeiro, o que acontece com toda a massa? Sabe o que acontece? Essa massa, se ela não for tirada essa parte, ela corre o risco de se perder, ela corre o risco de apodrecer, de toda a plantação se perder. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 11:16 diz, se as primícias forem santas, toda a massa o é. Ou seja, quando você tira a sua primícia, quando você coloca na mão do sacerdote, quando você coloca na mão de alguém que contém a bênção de Deus, toda a sua plantação é abençoada. Você já percebeu que tem gente, irmão, que ele dizima a vida toda, que ele dá oferta a vida toda e ele não prospera? Conhece alguém aí? Que a vida toda ele dizimou e parece que nada acontece na vida dele? E não é que não parece, é verdade. Porque se não acontecer a primícia de toda a sua massa, você pode dizimar a vida toda, que você pode correr o risco de não prosperar. Mas se você tirar a parte que é inicial e você colocar na mão do teu sacerdote, daquele que cuida de você, e eu quero ler outro texto aqui que eu não ia falar, mas eu vou falar, de Gálatas 6:6, é bem didático, é bem fácil. Nós vamos ler esse texto de Gálatas capítulo 6:6 e você vai ver o que a Bíblia está dizendo sobre isso aqui que eu estou te falando. E você vai se apaixonar. Gálatas 6:6, ó. Olha isso. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui.
Olha isso. É por isso que aqui Deus está dizendo que o ciclo da bênção, quando você compartilha isso e você coloca na mão do sacerdote, toda a sua colheita, ela é santificada, abençoada, e você passa a prosperar. Se você quer prosperar, você precisa cumprir isso aqui, porque nós estamos falando de Novo Testamento. Romanos é novo, Gálatas é novo. Tem gente que, usa, para não fazer esses princípios, ele é Velho Testamento. Eu estou usando textos do Novo Testamento para você entender que Deus, ele quer te prosperar. O desejo de Deus, do coração de Deus, é que você entre no ciclo da bênção. Aleluia. Que você viva por excelência, que Deus derrame bênção sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Primícia, não se esqueça. Tire a parte que vem primeiro. Pastor, como é que eu tiro a primícia? Primícia, ela vem antes do seu dízimo. Por isso que ela diz que já é o primeiro. Ela vem antes, é o primeiro ganho, o primeiro colheita, é o que amadurece primeiro, né? Isso é primícia. A primícia, você vai pegar o valor que você ganha, e você vai dividir, né? Você vai dividir pelos 30 dias do mês. 30 dias. E o valor que der é a sua primícia. Então, é muito fácil, querido, você descobrir isso. Faça esse princípio. Ouça a palavra de Deus e você vai ver o que vai acontecer. Deus vai prosperar você de tal forma que você não vai pedir emprestado, mas a Bíblia diz que você vai emprestar a muitas nações. Então, pegue o seu valor que você ganha, divida pelos 30 dias do mês, e os dias que der, vai dar um dia de trabalho aqui, que vai ser o primeiro fruto teu. E esse fruto, quando ele é colocado na mão do homem de Deus, na mão do profeta, na mão de quem Deus chamou, toda a massa é santificada. Amém, querido? Um beijo no teu coração. Até a próxima aula. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.